Bom dia. Muita paz a todos. Bom estarmos aqui em mais um momento de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. A Casa Espírita nos convida para que possamos nos fortalecermos das nossas lutas diárias, o nosso cotidiano, ainda com muita dor, com muitas dificuldades, e cada um de nós buscando essa felicidade que escapa, que foge, né, das nossas possibilidades. E nós vamos seguindo, então, as nossas vidas, nos nossos devaneios, né, procurando que o milagre aconteça. Não é assim que acontece? O milagre vai acontecer. Senhor, preciso de um milagre. O milagre existe através das conquistas que fazemos, né? Então, para que esse milagre seja, nós precisamos fazer algo, fazermos a nossa parte. E a doutrina espírita, ela é muito clara, quando traz o ensinamento do mestre, que é a cada um segundo as suas obras. E todos podem fazer a diferença. A lição do Evangelho segundo o Espiritismo desta manhã é o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma mensagem do nosso querido Dufetre, bispo, né, que ele falava do Evangelho e convidava as pessoas à reflexão. Aqueles irmãos, aqueles espíritos, aquelas almas que já se devotavam a Jesus, né? Fizeram uma conquista de estarem falando do Mestre, levando as pessoas, convidando os irmãos a se autoconhecerem, a começarem a fazer a diferença. E ele começa o texto assim: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que ainda muito poucas pessoas respeitam. Sede severos para convosco. Essa é a nossa dificuldade, né? Essa severidade de olhar para nós mesmos é muito difícil, né? Indulgentes, reconhecer o estágio evolutivo do outro. Por que o outro me fere? Por que o outro é indiferente? Por que o outro me cobra tanto? Por quê? Porque é a condição dele. Muitas vezes, ele até quer fazer diferente, mas não consegue. Não consegue fazer diferente. É a visão dele. Então, vamos olhar para nós, identificar se nós, no lugar desse outro irmão, né, esteja na condição de marido, de esposa, de filhos, de pais, enfim, o que ele traz em sua bagagem que o faz estar tão difícil assim, que nos provoca tanto. Não é verdade? O que acontece com ele? Continua o nosso querido Dufetre. Todos vós tendes más tendências para vencer. Todos vós, né? Defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar, para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que, então, sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Se todos nós temos tendências mais para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar, qual é a nossa autoridade no julgamento do outro? Não temos autoridade para julgar o outro.
né? Então, quando nós estivermos frente a frente com uma situação difícil, o que nós temos que fazer? O que eu tenho, não é, para justificar, sustentar, fortalecer, negociar o que o outro me apresenta? Né? Colocando as cartas na mesa, não é a partir de mim, qual é, né, a minha condição moral nesse julgamento, se eu sei que eu também tenho dificuldades. Esse espelho moral em que eu preciso me olhar, não é verdade? Todas as vezes que eu busco esses recursos, eu vou o quê? Minimizando a minha cobrança em relação ao outro. Eu vou cobrar de mim, eu é que preciso de ajuda. Eu vou começar a cobrar de mim. Por que esse outro me provoca tanto? Né? Por que ele me fere e me incomoda? Esse incômodo vem do quê? Eu sou igual a ele. Não é verdade? Eu sou igual, porque ele me mostra, ele se apresenta, e nesse espelho moral, em que eu me permito ver através do outro, ele me incomoda. Ah, meu Deus do céu, não quero vê-lo, não quero saber de confusão, mas eu preciso me ver, eu preciso rever o que o outro traz para mim de informação, né? Esse cisco que está no olho do outro me incomoda, mas essa minha trave, eu preciso olhar, porque eu preciso caminhar e minimizar a minha dor. Mas eu só minimizo a minha dor, como é que é? Se eu reconheço e se eu vou me tratar, me permito um tratamento. Então, a importância de nós estarmos o quê? Responsáveis por nós mesmos. E ele continua no texto: todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos encarnados, em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus o punirá com a sua justiça. Todos nós somos responsáveis pela nossa dor. Né? A nossa dor é responsabilidade nossa. Essas virtudes e esses méritos é a prática do bem, a boa qualidade moral. Já fazemos isso? Já praticamos o bem? Né? Temos uma boa qualidade moral? Ou estamos ainda ociosos, aguardando que alguém opere um milagre em nossas vidas? Essa é a situação? Não é? Não condiz com a realidade daquele que já busca Jesus, daquele que vem para a casa espírita à procura da doutrina como alívio para as suas dores. Mas para que eu alivie as minhas dores, eu preciso limpar esse vaso, né? Eu preciso dar uma olhada para mim e falar assim: meu Deus do céu, olha o que eu construí para a minha vida. Olha quantas mágoas eu trago aqui. Olha quanto julgamento eu faço e fiz e faço ainda hoje. Olha só, que qualidade eu estou dando aos momentos da minha vida. Na minha vida pessoal, na minha vida de relação familiar. O que eu estou trazendo? O que eu estou fazendo com tudo isso? Então, o nosso querido companheiro aqui nos coloca dessa maneira. Essa virtude é uma força moral, né? Então, o que eu trago dessa força moral? Não dá para julgar o outro. Então, se a gente não for severo, como ele coloca no início do texto, e indulgente para com as fraquezas dos outros, como que vai ser a minha vida? Eu vou receber indulgência como? Se eu não sou indulgente. Não é o plantio e a colheita? Não temos essa necessidade. Então, o que a gente está fazendo? Continua ainda o nosso irmão. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade. Essa modéstia, essa simplicidade, ainda é difícil para a gente, não é verdade? Que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente. Eu preciso até identificar o defeito do outro para que eu me preserve. Não é verdade? Para que eu me cuide,
Porque se eu deixar o outro na sua condição, ele vem e me fere, me atinge, me agride. Então eu preciso, mas que seja superficialmente, procurando destacar o que ele tem de bom e virtuoso. Eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o lado bom que todos nós temos. Todos nós temos um lado bom. Então eu vou destacar esse lado bom para que esse lado menos bom se perca, se dilua, principalmente quando ele estiver junto comigo, né? Conosco. Eu vou sempre exaltar o que ele tem de melhor. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em alguma de suas partes mais secretas o germe dos bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Ninguém é totalmente mau. Mesmo porque o mal não é criação divina. O mal é a ausência do bem. Onde o bem se faz, o mal não se instala, não permanece. Prestem atenção, não foi Deus que criou o mal, né? São essas insatisfações e escolhas do homem velho e preconceituoso. Não é verdade? Deus criou o bem, o progresso. Então, onde o bem se instala, o mal não tem vez. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E ainda continua o nosso irmão. Espiritismo, doutrina bendita e consoladora. Ela consola por quê? Porque ela esclarece. Ela traz o esclarecimento, a luz da razão, do entendimento, quando nós vamos colocando desse espelho moral. Quando nós chegamos à casa espírita, muitos se assustam até, porque vem, né, aí na sua estrutura, esse autoconhecimento, esse espelho, essa imagem nossa, né? Porque todas as falas e todos os aconchegos dos benfeitores é nos mostrando a nossa condição, porque é necessário essa face a face, esse encarar a nós mesmos. Não é verdade? E não é bom? Ah, eu adoro isso. Todas as vezes que o doutor Herman me dá um puxão de orelha, me chama atenção por alguma coisa que a gente faz mesmo, que desvia. Ah, mas é bom, porque aí a gente erra menos. Por que erramos menos nessa situação? Porque já estamos na disponibilidade de acertar, né? Então a gente gosta quando a gente tem aquela pessoa que nos convida a uma boa conversa, a um bom esclarecimento. É bom isso, porque aí a gente erra menos. Outrora, a gente reclamava. Pessoa chata, toda hora quer falar comigo, quer dar lição de moral, mas não fiquem assim. Aproveitem a oportunidade daqueles que querem colaborar conosco. Aceitem a informação, aceitemos as informações e vamos passar pelo crivo. Se fulano está certo, eu vou acatar. Senão, eu vou desprezar por mim mesmo, né? Sem melindre, mas agradecendo ao outro que do jeito dele, né, está nos observando e querendo colaborar conosco. É importante que a gente tenha dessa oportunidade às pessoas. Ele diz assim: para tais pessoas o caminho está iluminado e em todo o seu percurso eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Qual é o objetivo nesse texto aqui do nosso querido Dufetre? Ele diz: caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo como para si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual ele faz uma lei para todas as criaturas. E como praticar essa caridade? Como estarmos trabalhando esses recursos para a nossa felicidade? Primeiro, identificando as dificuldades que se apresentam. Lembrando que os nossos inimigos, os nossos provocadores, já foram nossos amigos, né? Porque
que ele é nosso inimigo? Por que nós temos alguém como inimigo? Porque já tivemos uma referência, uma ligação, seja ela qual for. Se nós não tivéssemos nada de registro com aquele espírito, ou com o que ele traz de bagagem de referência para a gente, não teríamos, seria neutro, não é? Mas se é inimigo, se eu tenho na conta de inimigo, por que será? Porque já foi amigo, já estivemos juntos em algum momento, alguma parceria já estivemos. Então, acontece conosco o quê? Nós ficamos culpando o outro, como se nós estivéssemos verdadeiramente perfeitos. Como se nossos pensamentos e tudo que fizemos até agora estivesse numa redoma de perfeição. E não é verdade. A insatisfação que nos envolve é muito grande. É muito grande. E nós vamos identificando esse nosso distanciamento de Jesus. Nós estamos distantes do nosso mestre. Nós fugimos dos conceitos e dos exemplos que ele deixou para a gente. Se nós, hoje estivéssemos face a face com Jesus, face a face, o que perguntaríamos para ele? Qual seria a pergunta que faríamos a ele? Qual seria a pergunta? Qual seria a pergunta? Eu ficaria muda. O que eu ia perguntar diante da grandiosidade do mestre? Eu ficaria muda, completamente muda. O que eu faria? Como Paulo, como Pedro, em alguns momentos, completamente muda. A maioria de nós sofremos, um sofrimento moral profundo. E quando a gente encontra o verdadeiro amor, a essência divina, que procuramos a vida inteira, o que você vai dizer? Você não tem que falar. Eu imagino isso, imagino. Eu diante do mestre, Paulo desmaiou. Em espírito, ele não suportou a luz do amor daquele mestre querido e amado. Quantas e quantas vezes Pedro também se calou. Eu me vejo assim, porque nós vivemos procurando essa essência divina, é procura nossa. Por isso que a gente está aí tateando, procurando uma coisa e outra, meio que desesperado, à procura dessa essência divina. Então a gente encontra essa essência divina. Estou frente a frente com o meu mestre. Eu, alma, não vou resistir. Eu não vou resistir. Então, como que nós vamos encontrar e alegrar o nosso mestre? Quando a gente identifica o sofrimento moral dos irmãos a partir do nosso. É um sofrimento interno, gente. Tem muita gente, muito mais do que nós imaginamos, numa dor profunda, moral interna, por dentro. E que a gente, às vezes, ou a maioria das vezes, não consegue perceber. A gente identifica a dor física, quando aquele vem e reclama, uma deformidade física, mas a dor moral, a depressão, a amargura, a desconsideração, a solidão, a carência, o abandono, a rejeição, a tristeza, tudo isso está acontecendo dentro das pessoas, dentro das criaturas. A gente olha e está aí. A gente está nessa máscara social que a gente chama da persona, que a gente muda, mas por dentro existe uma dor profunda nas pessoas, E a gente não consegue nos sensibilizarmos para identificar que aquela arrogância, que aquela maledicência, que aquela pessoa se apresenta ou apresenta para nós é a dor que está aqui dentro. Porque essa dor vem de dentro. E a gente não consegue trabalhar isso. Como que nós espíritas, nós que estamos na proposta da verdadeira caridade, o que a gente tem que fazer? Identificar onde está o foco. Foco. O que eu posso fazer pelo meu irmão? E eu tenho que começar a fazer isso comigo e naquelas pessoas que estão comigo no lar, por exemplo. Às vezes eu não vejo foco na minha casa, não vejo, mas eu quero atuar lá fora, é para atuar sim, mas eu tenho que começar ali. O que eu posso fazer pelo meu irmão,
pela minha família consanguínea e espargir para a minha família espiritual. O que eu posso fazer? Eu preciso ter foco, né? Olhar para mim, Senhor, a bagagem que eu trago ainda é insuficiente, mas contigo eu consigo realizar maravilhas, maravilhas. Aí eu vou amar o meu inimigo, vou bendizer aos que me maldizem, vou fazer o bem aos que me odeiam, caluniam, e vou orar pelos que me maltratam e perseguem. Vou estar junto aos meus irmãos. Eu preciso disso. A necessidade é minha de trabalhar esse amor, de desarquivar esse amor que eu trago, essa essência divina, para que as pessoas, quando chegarem a mim, sintam um pouquinho da essência do amor do meu mestre. Não vou fugir do meu mestre, não vou fugir, e vou parar com essas maledicências próprias nossas. Diz que um senhor morava numa região, um senhor antigo, morava numa região, e chegou um morador novo, e foi fazer uma pesquisa de campo. Então ele falou assim, o senhor, que já é uma pessoa já mais idosa, que mora aqui na região, eu estou mudando para cá agora. Como que é o pessoal daqui? Como que as pessoas vivem? Como é que é o caráter do pessoal? Aí o senhor devolveu a pergunta. Como que eram as pessoas da cidade onde o senhor morava? Só tinha gente má. Gente ruim, maledicente, ociosa, cuidava da vida dos outros, só isso. Ele falou assim, então, o senhor vai encontrar isso aqui também. Veio outra pessoa também, nova na cidade, e encontrou aquele ancião, aquele senhor, que ficava sempre ali na praça, dando conta das coisas, cuidando, e falou assim, meu senhor, eu sou novo aqui, né? Como que é o pessoal daqui dessa região? Como é que vive esse povo? Ele falou assim, como é que vive lá? Vivia o pessoal da cidade, onde o senhor vem. Pessoas maravilhosas. Maravilhosas, cordatas, amigas, solidárias. Então o senhor vai encontrar isso aqui também. É o nosso olhar. É a nossa doação. É a nossa visão. É o nosso plantio. É como nós nos permitimos conduzir no dia a dia da nossa vida. Na nossa casa, no nosso ambiente comum. Não é verdade? Aí nós vamos o quê? Desenvolvendo o nosso olhar bom, a nossa vida boa, nos estruturando numa vivência de amor, trazendo, buscando o nosso mestre conosco, né? E aí quando nós estivermos de posse, né, organizados, determinados a seguir Jesus, a nossa vida vai ser uma delícia. Vai ser mansa e humilde, vai ser tranquila. É isso que a doutrina nos apresenta, que a gente possa ter essa coragem, esse foco para esse reencontro com Jesus, para essa vivência diária do verdadeiro amor, né? E assim estarmos como, gente? Sairmos daqui, por exemplo, nesta manhã, e chegarmos à nossa casa, ao nosso ambiente de trabalho, por onde a gente for, ter esse olhar bom, é um treinamento. Olhar bom, ver o lado bom, positivo das pessoas, para que todos nós possamos nos fortalecermos e, ao final de cada dia, a gente passar em revista a recomendação de Santo Agostinho. Fiz todo o bem que podia, né? O que faltou que eu fizesse hoje para acalentar um irmão em suas necessidades? O que faltou fazer? Né? Dei dignidade ao meu dia, sobriedade, aos meus pensamentos, né? Oportunidade às pessoas, lembrando que o verdadeiro amor, ele é gratuito. Não se compra. Ele é gratuito, eu me dou gratuitamente com o verdadeiro amor, tanto no amor verdadeiro, essência divina, quanto na dor, nós somos iguais, não é verdade? Se eu busco o verdadeiro amor, eu vou na escala divina dessa essência, e na dor também, não é verdade? Porque a dor nos leva a esse conhecimento, ou autoconhecimento. Aí nós vamos adotando uns aos outros, adotando na sustentação do bem-querer, na sustentação do bem-estar,
na oportunidade que eu me dou. Todas as vezes que eu faço algo de melhor para alguém, eu estou fazendo para mim mesma. Não é verdade? Eu estou estruturando a minha vida. Então, caríssimos, vamos sair dessa questão do julgamento, desse olho mau, e vamos mudar dia após dia. Se eu hoje vejo uma pessoa de uma maneira diferente, eu vou começar a ver as qualidades que aquela pessoa tem, porque eu estou me dando a oportunidade. Diz aí, doutor Erma, que todas as vezes que eu falo mal de alguém, eu estou abrindo um processo contra mim mesmo. Olha só, que interessante, né? Então, deixa eu me policiar, que não seja pelo amor, mas pela pressão do bem, deixa eu modificar um pouco os meus pensamentos, não é verdade? Então, que o nosso querido Jesus, em sua paz, em bondade infinita, possa nos envolver. E que a gente possa, nesse momento, todos nós, levarmos para o campo da reflexão a mensagem da manhã. A mensagem que ele diz para a gente assim: meus queridos amigos, sede severos convosco e indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, essência divina, né? E nessa santa caridade, a gente vai cuidando dos nossos irmãos. Eu lembro ainda, né, da Madre Teresa de Calcutá, que ela, nas suas peregrinações, no seu trabalho de amor, por amor, né, ela ia pedir esmola, ajuda para as criancinhas lá do orfanato dela. Então, num determinado momento, ela saiu pelas ruas pedindo ajuda, né? E teve uma pessoa, ainda numa condição de dor, que a gente leva para esse campo da dor, que não aceitou. Ela estendeu a mão para pedir esmola. Ele foi e cuspiu na mão da madre. O que ela fez? Ela fechou a mão e falou assim: essa é para mim. Agora, por gentileza, me dá uma esmola, uma ajudinha para minhas crianças que estão com fome. Vejam vocês a grandiosidade do Espírito, que não vencendo o orgulho, não saiu dali revoltado nem maledicente. Na verdade, ela deu a oportunidade àquele irmão de reparar naquele momento o erro cometido. Ela não potencializou a dor daquele companheiro. Que o nosso querido Jesus nos fortaleça, nos abençoe e nos permita a paz nesta hora. Que assim seja, então.